Bom, então, dando sequência na nossa última talk da noite aqui, vamos falar um assunto que assustou muita gente na época do anúncio, há poucas semanas, não era esperado, mas foi bem recebido, né? Acho que todo mundo viu isso com bons olhos, né? E se eu pudesse arriscar um palpite aqui com vocês, eu diria que o desenvolvimento para o iOS teve um momento chave, que quem entrou nele fez sucesso, que foi no momento que lançaram o primeiro SDK em 2008, e eu acredito que a gente está tendo um novo momento agora, que talvez a gente nunca vai ter essa oportunidade de novo. Está sendo um grande momento para quem não é da área, não desenvolve para iOS ainda e quer começar. Esse é um momento que está sendo muito interessante, porque está todo mundo agora no mesmo nível quando se trata de Swift. Ninguém sabe nada. Inclusive eu, porque eu sou desenvolvedor iOS e OS X, né? E eu tenho uma experiência em Swift de 23 dias. Né? E também não tenho nenhum app publicado em Swift, né? Então, você se pergunta, né? O que esse cara está fazendo aí falando? Mas o fato é que, como muitos de vocês, eu estou me esforçando bastante. Eu estive participando agora da WWDC, no evento da Apple. Tentei ser um dos primeiros da fila a chegar. Isso é eu no dia anterior da Keynote. Ninguém tinha chegado ainda. Isso era umas 4 horas da tarde. Não dei conta de ficar na fila. Mas voltamos, inclusive eu e o Edson, a gente estava lá. Voltamos às 10 horas da noite e a gente conseguiu uma posição muito interessante. Aí já está a porta, então a gente ficou algumas posições atrás aí, né? E tivemos lá nessa meca da tecnologia que é hoje. Essa é minha esposa, Sinara, trabalha comigo também. Acompanhamos isso aí desde o princípio. O interessante desses eventos é que a gente conversa com outros desenvolvedores, pega opiniões deles e conversa com as pessoas que criaram essa tecnologia. Então, o que eu vou passar aqui para vocês hoje, além do que está na documentação, são algumas visões que a gente pegou dentro desse evento. Algumas coisas que nós conversamos e coisas que às vezes não foram nem publicadas, são opiniões em cima do Swift. Swift, né? Em primeiro lugar, ela é uma linguagem que é totalmente nativa, otimizada para Cocoa e Cocoa Touch, né? Ou seja, iOS e OS X. Ela é totalmente nativa, rodando aí em cima da LLVM, né? Utiliza Arc da mesma forma que a gente tem no Objective-C hoje, né? E o mesmo runtime do Objective-C, né? Isso significa que seu código pode rodar lado a lado aí com essas tecnologias ainda, né? Você pode ter seu código aí Objective-C, rodando com C, rodando com Swift, tudo na mesma aplicação, no mesmo bundle, né? E qual que é a ideia do Swift? Eu fiquei me perguntando, por que isso foi lançado? Qual que é o sentido de uma nova linguagem de programação? Não é só sintaxe, né? Não é só ter uma sintaxe bonita. E isso aqui foi um gráfico que apareceu na documentação, em que traça um paralelo aí entre performance do aplicativo e a produtividade do desenvolvedor. Então, quanto mais alto nessa barra, mais próximo do hardware a linguagem está, o código está. Então, C, C++, Objective-C, Java, eles estão numa camada compilada, digamos assim, né? Por sua vez, por estar muito próximo do hardware, a produtividade do desenvolvedor ela é muito baixa, né? E quando a gente compara com linguagens de script, tipo JavaScript, Python, Ruby, Perl e várias outras, né? A gente tem uma produtividade muito alta, porém ela é interpretada, ela não é, digamos assim, enterrada no metal, como a gente costuma dizer, que está próximo ali do nível do hardware, né? O Swift está exatamente nessa posição. Então, quando eu vi esse gráfico, o Swift passou a fazer sentido para mim, porque muitas coisas em Objective-C, ela ainda demanda muito esforço do desenvolvedor para fazer aquela ação de toda forma, de toda hora, como, por exemplo, um padrão de delegate. Declarar um padrão de delegate, são algumas linhas de código para você fazer tudo isso aí. Então, quando eu vi isso aqui, passou a fazer bastante sentido, né? Casando os dois mundos aí.
Então, o Swift é bem uma interpolação dessas duas linguagens, pegando o melhor desses mundos, da linguagem nativa e a linguagem script, né? Fazendo que ela seja uma linguagem de alta performance, lógico, sempre sem perder performance, e também de alta produtividade. Isso aqui é o código mais arcaico em C que existe. Esse código aí tem algumas décadas já, né? Então, você tinha que importar uma biblioteca básica, uma biblioteca fundamental, que é Standard I/O. O código tem que ter um ponto de entrada, que é sempre o main, e ele retorna um valor maluco lá, num inteiro, faz um printf, hello, Cocoa Heads, e isso aqui é meu software, é o que me interessa, e me retorna um valor mágico lá na ponta. Só para fazer um hello, Cocoa Heads, em C. Esse aqui é o mesmo código feito em Swift. Uma linha só. Não preciso declarar pontos de entrada, não preciso importar as bibliotecas padrões do sistema, essas bibliotecas básicas, porque elas já estão presentes. Eu não tenho pontos de entrada, qualquer lugar que você escrever o código, ele já está valendo, né? E o foco é no que interessa. Eu não sei se alguém percebeu algo muito interessante nessa ponto e vírgula. Não tem ponto e vírgula. Só aí, esquecendo um ponto e vírgula no meio do código, a gente já vê que muita coisa melhora, mas não tem ponto e vírgula. Então, você vê que linguagens modernas de script hoje seguem esse conceito, né? Como Python, como Ruby e vários outros aí. E é isso que está sendo trazido para o Swift, né? Então, é uma linguagem, isso foi mostrado várias vezes, é uma linguagem que foi construída para ser moderna, segura e rápida, né? Rapidamente, o que significa isso? Toda vez que a gente ia para uma talk de Swift, muita coisa que estava na tela, a gente tentava validar na nossa cabeça para saber se faz sentido, porque, afinal, é uma mudança muito fundamental. É a mesma coisa de tirar um brasileiro que fala português no Brasil e colocar ele para morar no Japão de uma hora para outra, né? A gente tem que entender os motivos disso. Em termos de modernidade, é uma sintaxe limpa, e realmente é. É bonito se escrever em Swift, é bonito se ver um código em Swift. Ele tem uma leitura, ele tem uma fluidez, né? Nós acabamos também com esses arquivos .h, header e implementation, que antigamente eram separados, agora a gente tem um arquivo único, um .swift, que faz todo o papel para você, né? Como alguns perceberam, sem ponto e vírgula. Foi incorporado na linguagem itens que há muito tempo a comunidade estava pedindo, né? Como, por exemplo, o retorno de múltiplos valores, chamados de tuples, né? Argumentos opcionais, né? Em Objective-C você tinha que escrever vários protótipos da mesma função para você ter essa questão de opcionais ou não. Closures também, que no nosso mundo Objective-C são os blocks, né? O uso de generics também, né? Então, é uma linguagem que é muito moderna desde o princípio, desde a sua implementação. Segura, né? Tem alguns pontos aqui. Você não tem aquela questão de, vou declarar lá um NSArray. Ótimo, um NSArray, uma property NSArray. Aí você faz seu código, faz toda a sua lógica, no final o array continua vazio. Aí você vai lá no seu console, dá um PO array e você vê que ele está new ainda. Poxa, o que aconteceu? Esqueci de inicializar o array. Esqueci de dar um aula knit nele lá. Então, isso no Swift ele não acontece mais, porque todos os objetos já são inicializados ali, né? Você não tem mais aquele problema de seu software, seu app, dar crash porque você pediu uma instrução que estava além do limite do array, né? O Swift é seguro nesse caso para fazer essas checkagens para você. Os programadores que lidam principalmente com algoritmos, criptografia, etc., que você faz uma conta, dá um número grande. Você faz outra conta maior ainda, dá o mesmo número grande. Ou seja, a gente estourou a barreira dos índices aí, né? Ele é muito eficaz na verificação disso aí, né? Coisa que no Objective-C não era, né? E o uso obrigatório agora das chaves nas chamadas de controle, tipo laços, etc., né? E, em termos de velocidade, é importante dizer isso. Isso é um dos pontos que eu talvez mais me apeguei. Ele é código nativo, né? Ou seja, ele vira binário, ele vira assembly lá no final, da mesma forma que o Objective-C. As coleções nativas, extremamente otimizadas, né? Existem mais otimizações que ainda são mais específicas para o Swift, coisa que o Objective-C não recebe, né? E tem uma performance muito semelhante ao C.
Isso foi uma das coisas que mais me impressionou, né? E, de fato, esse gráfico foi mostrado algumas vezes lá, comparando, fazendo um sorting de um objeto complexo, né? Um sorting, comparando aí a base de cálculo foi o Python, que é considerado uma das linguagens de script de maior performance hoje, tomando ela como base, o Objective-C 2,8 vezes mais rápido, né? E o Swift superando até o mesmo o Objective-C, né? 3,9 vezes aí, ou seja, quase 4 vezes mais rápido que o Python, né? Nesse caso. Então, é uma linguagem de performance. E exatamente por ela ela ter essa base de linguagem de script, né? É uma linguagem interativa. Então, por exemplo, o Ruby tem, o Python também tem, e outras consoles interativos. Você pode ali colocar instruções na linguagem ali no próprio console para fazer testes. Isso eles incorporaram também em um negócio chamado Playground, né? Onde você vai colocando o código ali, pode ser um código mais aleatório, pode ser um teste, falar, deixa eu testar uma classe aqui, deixa eu ver se isso aqui funciona. Você abre um playground ali e começa a escrever código e isso vai respondendo aqui, né? Toda vez que eu coloco um valor em determinada variável, determinada propriedade, ele já vai aparecendo os valores aqui. E eu tenho como daqui marcar esses itens, como se eu colocasse um preguinho neles lá, para ele me mostrando o que está acontecendo. Então, aqui ele está mostrando a mudança das views, né? Aqui ele está mostrando como um valor está oscilando de acordo com o tempo. Eu posso pegar isso aqui, controlar, voltar no tempo, ir para frente. Então, assim, é uma forma muito interessante de se testar, por isso que até colocaram esse nome, Playground, né? Parquinho, né? Na linguagem. E isso só é possível quando você utiliza ideias que vêm aí de linguagens de script, né? Importante também, isso aqui foi confundido bastante lá no evento, é só iOS 8? É só o Yosemite que vai poder usar? Não, ele já estão preparando o terreno já há algum tempo, então você pode implementar seu código em Swift hoje e ele funcionar sem nenhuma modificação no iOS 7, por exemplo, ou no Mavericks. Então ele é retrocompatível também. Sou da opinião de que a gente só aprende programação, como eu disse no início, programando, né? Então, eu vou fazer aqui uma série de testes aqui, dando um passeio geral na linguagem. Eu não quero ensinar ninguém a programar Swift aqui em 15 minutos, né? Mas eu quero dar um passeio geral na linguagem para vocês verem isso aqui ao vivo e eu quero também passar para vocês algumas das situações que eu percebi lá, são opiniões minhas com relação à linguagem e preparar só o código para vocês verem. Vamos abrir aqui a última versão do Xcode. E vocês vão ver que quando vocês criam um arquivo, vai aparecer uma opção aqui, tanto faz criar para OS X ou iOS, uma opção chamada Playground. E isso aqui é exatamente o que a gente vai usar para dar um passeio pela linguagem. Só lembrando o conceito, Playground, como o próprio nome diz, é um parquinho, onde você vai colocar códigos aleatórios, que às vezes não tem nem sentido. É um ambiente de teste mesmo para você checar código e testar ideias, etc. Então eu vou criar um playground aleatório aqui. Então olha só, o que eu tenho aqui? Eu já tenho todas as instruções, eu não tenho nenhum main aqui para começar. Eu só importei o UIKit, a partir daqui eu poderia montar qualquer coisa relacionada a UIKit, poderia montar uma table view aqui, poderia montar uma collection view, poderia colocar um botão na tela, uma UI view, enfim, qualquer coisa que comece com UI. E aqui a gente tem uma variável e você vê o valor dela aqui, né? Se eu tocar sobre esse botão, você vê que ele me dá em tempo real o que é essa variável, e eu posso adicioná-lo aqui no Playground como se fosse o meu console, né? E aqui eu vou vendo interativamente o que está acontecendo no meu código. Então vamos começar por algumas coisas básicas. Vamos começar com algumas coisas simples aqui. Vamos começar a definir algumas variáveis, né? Então a gente sempre começa agora com a keyword var. Aí vem o nome da variável, vamos colocar aqui nome do evento, ok? E você vai vendo que aqui no console, no lado, que ele já vai me dando em tempo real o que está acontecendo. Não precisei compilar, não precisei fazer nada. Ele já vai dando assim os outputs para você direto. Mais uma vez, isso é herança da concepção das linguagens de script, né? Na sequência eu defino aqui o tipo dela. Então, por exemplo, vai ser uma string. Só fazer um pouquinho de espaço aqui para a gente. Vai ser uma string.
E eu vou atribuir um valor para ela agora. Cocoa Heads Goiânia. Né? Vocês podem ver que aqui ao lado já está aparecendo. Né? Vamos declarar outras variáveis aqui também. Por exemplo, ano. Vamos declarar ela como sendo um int. E vamos dar um valor para ela. 2014. Var. Temperatura. Vai ser um double. E qual que é a temperatura atual aqui dentro? 28? 26, obrigado. 26,5. A gente tem que ser um double aqui. Né? Então, temperatura. E vamos colocar outra coisa aqui. Está chovendo? Isso aqui vai ser um boolean. E o valor vai ser true. Né? Alguns detalhes interessantes aqui. Se eu estou pegando uma variável e já estou definindo o valor dela, isso significa que ela não é uma variável, ela é uma constante. Né? Então, isso é um padrão muito comum que aparece no Swift, em que, ao invés de eu declarar uma variável, eu declaro uma constante. Em outras palavras, vocês devem ter visto lá o NSArray, no caso das coleções, e o NSMutableArray. Né? Essas definições estão exatamente ligadas a isso. Se eu declaro com var, essa variável minha, ela é do tipo mutável, né? É do tipo mutable. E se eu declaro ela com o let, né, que é a contraparte do var, né, eu estou declarando ela como uma constante. Então, constante igual não vai mudar nunca. O que eu fiz aqui? Eu peguei a constante, né, e como eu declarei ela com let, ele me gerou em tempo real um NSString, né, que é imutável. Né? Isso é performance. Né? Isso dá performance na aplicação. E se eu tentar, por exemplo, falar que constante é outra coisa, ele vai reclamar. Né? Eu não posso fazer isso aqui. Né? No contrário, eu teria que colocar o var. Aí sim, ele aceitaria fazer essa mudança toda. Constante. Ok. Então, só refazendo aqui o let. Ele me dá lá. Falou, eu não posso atribuir um valor a uma constante, que ela já foi inicializada. Outra coisa também que vocês... eu coloquei de propósito para vocês verem o que acontece. Veja bem, var, nome do evento, string. Ele sabe que é uma string e eu estou dando uma string para ele. Né? Mas aqui embaixo, let constante igual a uma outra string, eu não falei que é uma string. Né? Ele é inteligente nessas formas, inteligente é o modo de falar, mas ele consegue perceber essas mudanças no padrão. Se eu estou passando um 2014 para ele sabe que aquele 2014 é um int. Então eu poderia muito bem chegar aqui e tirar essa instrução. Né? Ele vai aceitar também, porque ele faz a inferência dos tipos para mim. Então não preciso ficar tão preocupado em declarar determinados tipos aí para as variáveis. É lógico, se eu pegar esse ano e colocar uma string nela, ele vai me reclamar mais tarde, mas isso é produtividade. Então, quando vocês... Nessa talk aqui, pensem naquele gráfico que eu coloquei. Né? Isso é produtividade. Né? E tem um outro detalhe também. Pensem numa string, por exemplo, nós vamos falar um pouquinho mais de string, mas pensem nela como sendo um C-string, né, um char lá do C, mas com o poder da NSString do Objective-C. Então, por exemplo, e o interessante é que ela utiliza uma nova especificação do Unicode que permite muito mais caracteres. Então, eu posso fazer algo, por exemplo, não sei se é boa prática, eu particularmente não faria nos meus códigos, mas é válido. Né? Fazer algo como, por exemplo... Deixa eu abrir aqui a interface. Porquinho igual oink. Perfeitamente válido em Swift. Né?
porque o porquinho é um Unicode. Né? Como eu disse, não é um padrão que eu usaria. E se algum funcionário meu que estiver escutando essa fala fizer isso, é problema. Mas é válido. Né? Vamos colocar aqui, fazer uma outra. Agora é a hora que a gente adora brincar, né? Galinha igual cocoricó. Né? Perfeitamente válido e pode ser aceito. Né? E se eu der aqui um print, print line, né? A variável galinha ou porco, olha o meu console aqui, ele vai aceitar o cocoricó. Né? Essa é uma das coisas interessantes do Swift. Né? Falando aqui de strings ainda, né? Vamos colocar aqui, let uma string igual, vamos colocar qualquer coisa nessa string aqui, vamos colocar string mesmo. Tá? Como eu disse, veja a declaração de string no Swift, um casamento dos mundos aí, da string do C e do NSString do Objective-C. Então eu poderia fazer, por exemplo, algo assim, for, letra, vou falar um pouco mais desses loops, em uma string, né? E o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou imprimir em tela. Print, line, letra. Por linha a linha. Né? Isso aqui no Objective-C, o que você teria que fazer? Você tem que pegar a instância, colocar char in, character in, index, passar o index, passar um loop. Então, assim, era um código muito complicado. Aqui, isso já está dentro da linguagem. Né? E da mesma forma, veja uma string, da mesma forma que é no C, como uma cadeia de caracteres. Então, por exemplo, eu posso fazer uma declaração dessa forma. Let triste ser do tipo caractere, character, igual. Vocês querem ver abusando dos emoticons, né, dos emojis, né? Vamos lá. Triste. Isso é triste ou não? Isso é morrendo de rir. Estou chorando de rir. Pode ser esse? Ótimo. Então, triste. Vou usar mais alguns aqui. Let cerveja. Por que tristeza está tão relacionado com cerveja? Eu fico me perguntando isso. Um bar, né? Não tinha aquela música de alguém? Garçom, alguma coisa. Tem um Unicode de cerveja, não tem? Um emoji de cerveja. Essa aqui todo mundo sabe que tem. Né? Cerveja. E let alegre. Isso é igual. Vamos botar lá o Unicode alegre, super alegre. Né? Olha que situação interessante. Acho que eu não vou usar mais nenhum emoji na apresentação, tá, gente? Então, se alguém já estiver satisfeito e quiser sair, né, pelo fato de não ter... let muita cerveja igual cerveja mais cerveja mais cerveja. Olha que interessante. Estou somando caracteres. Né? E é exatamente isso que um string é, no final das contas. Alguém que programa em C, levanta a mão, por favor. Você sabe o que eu estou falando. Né? O array de caracteres. Né? E tem uma outra questão interessante aqui, que é um padrão muito interessante da linguagem também, semelhante ao que a gente fazia no Objective-C, de declarar a posição da variável naquela posição, falar alguma coisa, depois vir lá e colocar o objeto. Né? Isso é feito de uma forma mais interessante no Objective-C, chama composition. Então vamos falar aqui, var
fórmula da felicidade igual como ficar alegre. 2 pontos. Aí eu coloco esse caractere de contrabarra. Isso significa que eu posso colocar qualquer coisa, qualquer expressão aqui dentro desse espaço, né? Então vamos colocar lá, triste. Vamos sair dessa composição. Isso aqui já é uma string, o mais aqui não tem nada a ver com o código que eu estou escrevendo, não tem mais a ver com expressão. Só quero formatar a saída. Então, fórmula da felicidade. Deixa eu só fechar aqui para a gente. Vamos dar um print aqui nele. Print ln. Fórmula da felicidade. Triste mais cerveja igual alegre. Então, eu peguei uma string, coloquei alguns pontos de inserção nela, chama composition, e fiz isso aqui acontecer. Isso aqui poderia ser qualquer coisa. Eu poderia exatamente colocar aqui cerveja mais cerveja mais cerveja. Então, eu posso avaliar expressões dentro ali. Mais alguns itens aqui. Ele está me reclamando que tem muita cerveja. Não sei se isso é uma feature. Falando um pouquinho de coleções. Deixa eu limpar um pouquinho esse console aqui. Tudo isso aqui que eu estou fazendo eu vou disponibilizar bem documentado para vocês verem e ser mais ou menos um guia para vocês quando vocês forem pegar pela primeira vez a linguagem. Deixa eu limpar esse console aqui, então. Para não ter tanta saída ali no... Vamos falar um pouquinho de coleções. Coleções, arrays e dictionaries. Então, var cidades igual Goiânia. Vamos colocar aqui São Paulo. Vou colocar sem acento para a gente ir mais rápido. E Rio de Janeiro. Em homenagem às cidades do Cocorredos aí que estão fazendo evento hoje. Então, olha só de eu colocar aqui, ele já me deu os valores, né? Tá branco aqui, mas se a gente ver, eu consigo ver exatamente o que tem dentro desse array, né? E da mesma forma, dicionários. Como é que a gente declara dicionários? Var, vamos chamar de população por cidade, igual. A característica de um dicionário qual que é? Ele tem chaves e valores, né? Então, vamos colocar lá a chave Goiânia. Vai ter uma população de 1,5 milhões. Vamos supor que seja algo próximo disso. São Paulo, a última vez que eu vi, estava 20 milhões, alguma coisa assim. Se alguém souber esses números mais precisos, me avise. E Rio de Janeiro foi algo em torno de 10 milhões, 15 milhões. Vamos botar 10 milhões aqui para facilitar. Então, olha só. Eu criei aqui um array de cidades, né? Goiânia, São Paulo, um dicionário com valores. Mas veja só, eu não disse em momento nenhum que isso aqui é um dicionário ou um array de só strings. Eu poderia colocar qualquer objeto aqui dentro. Mas eu poderia também colocar aqui, forçar, falar, eu quero que esse array seja só de strings, né? Isso é mais uma feature da linguagem. Cidade só strings. O que eu faria? Exatamente nesse ponto, eu colocaria 2 pontos e falo o tipo que ela quer ser com o abre e fecha colchetes nessa parte. E aqui eu poderia colocar exatamente o meu array, né? Então, se eu tentar colocar um int aqui, alguma coisa, 1.0, ele vai me gerar um erro aqui. Então, eu tenho como forçar agora ter um array ou um dicionário só daqueles elementos, né? Isso é mais uma feature na linguagem também e está relacionada do fato dela ser segura. E como é que eu acesso esses valores?
muito semelhante aos literais no Objective-C 2.0. Né? Eu só indico o valor aqui no caso do array. Cidades. Então, na posição 1 é São Paulo, na posição 0 é Goiânia, e assim vai. Né? O dicionário, da mesma maneira, né? Só informa a chave ali para ele. Né? Então, eu quero a chave, por exemplo, em Goiânia. Ele vai me dar o valor da população, 1.5. Então, um pouco de coleções. E tem também as formas de alterar esses valores. Né? Então, cidade 0, por exemplo, ao invés de Goiânia, eu quero que ele seja GIN. Né? Então, a partir desse ponto aqui, o cidade 0, se eu pedir para imprimir as cidades aqui, ele começa com GIN. Né? Essa é a forma que a gente modifica. E assim vai. A parte de coleções. A parte de loop também é bem interessante, da forma que não houve muita mudança na sintaxe, porque ela é bem absorvida, então você tem os whiles da mesma forma, você tem os laços for, que são declarados também exatamente da mesma maneira, com exceção que não tem os parênteses, né? Então, aliás, o for clássico, sim. Então, for i igual a var i igual a 0, ponto e vírgula, i menor que 10, mais i, e aí você declara o que você quiser que aconteça ali. Então, os fors continuam valendo, esses laços. E foram acrescentados mais alguns itens interessantes, mas alguns facilitadores na linguagem, que são chamados ranges. Né? Então, por exemplo, um for, como a gente fez no exemplo anterior, só indo letra a letra daquela string que nós criamos, for número de 1 até 10, print line. Vamos fazer uma composição aqui para ficar mais fácil para ele imprimir o valor correto. Número. Foi de 1 até 9. Se eu quiser colocar 3 pontinhos aqui, ele faz o range fechado. Né? Então, imagina para você for fazer aquele loop clássico, né? De ir variando de 0 até o valor o tamanho do array. Né? Em vez de você fazer toda essa instrução, você pode colocar dessa forma. Né? Ele vai fazer o loop clássico para você lá de 0 até n-1. Né? Então, ranges é um ponto muito positivo aí dentro dessa nova linguagem. Né? Os condicionais continuam da mesma forma, com a vantagem que agora eu não preciso mais dos parênteses para fazer. Eu posso fazer uma instância dessa forma aqui. Eu não preciso mais dos parênteses para ter aquela avaliação. Né? E assim vai, para a gente finalizar, vamos fazer alguma coisa de funções. Né? O tempo já está bem avançado aqui. Função da mesma forma, por exemplo, func. A gente já está usando uma função aqui já há algum tempo, que é o println. Né? Então, func, vamos chamar isso aqui de digaOi. DigaOi, eu não quero que ela pegar nenhum argumento, né? E eu simplesmente vou colocar lá um println. Oi, cocoa heads. Né? E para chamar a função, diga oi. Oi, cocoa heads. Né? Existem outros tipos aqui que nós podemos fazer também. Por exemplo, vamos supor que exista um parâmetro aqui dentro. Então vamos colocar lá o nome. Isso aqui vai tomar uma string. Né? Então agora eu posso falar oi para quem eu quiser, usar composition aqui. Diga oi e vamos falar aqui, oi Goiânia. E algo mais interessante ainda, isso é algo que está sendo pedido há muito tempo no Objective-C e agora foi adotado. Eu tenho opções de colocar opcionais nas funções. Então, se eu não informar nada, cocoa heads.
Se eu tirar o Goiânia e não formar um nada, ele pega aquele valor como sendo o foco. Então, eu tenho opcionais agora no Swift. Imagina problemas que a gente tinha no Objective-C, ou as prototipagens que eram feitas com os métodos, né? Agora tem um poder incrível. E se eu quisesse retornar um valor, né? Vamos manter isso aqui dessa mesma maneira. Né? Para retornar um valor, eu gosto muito da leitura que isso aqui é feita. Né? Eu falo, pega isso aqui, retorne uma string. Né? E aqui eu retornaria esse resultado aqui. Né? E agora eu preciso de uma variável, let meu oi igual diga oi Goiânia, nome Goiânia, oi Goiânia. Então agora eu posso especificar a variável que eu estou chamando e tudo mais dentro da função. Então, enfim, isso é um Olá Swift, né, para vocês verem. Existem alguns itens muito interessantes também agora, como o retorno de múltiplos valores, que a gente chama de tuples, né, que é algo que, se usado, na minha opinião, com uma certa cautela, é algo que vai ajudar bastante na linguagem. Né. E para a gente finalizar, precisa disso aqui? Não, gente, a ideia do Swift não é essa, tá? As coisas continuam valendo ainda, tá? O Objective-C não está morto, né? E essa pergunta surgiu muito lá, e o que nós fizemos? A WWDC tem alguns laboratórios, os labs são muito famosos, em que durante todo o evento teve lab de Swift, então você poderia chegar lá e conversar, e às vezes dar a sorte de conversar até com pessoas que participaram da criação dela, né? E isso aqui é uma pergunta que eu fiz, né? O que eu devo fazer? Né? Qual que é a ideia? Reescrevo tudo, jogo fora. E a resposta que eles me deram foi muito interessante. Olha, o fim do Objective-C é algo que a gente nem considera ainda. Não está nem na nossa lista de afazeres, na nossa to-do list. Né? Então, isso continua usando o Objective-C. Swift está disponível, se quiser use, né? Mas pode continuar usando o Objective-C. Não está nem na nossa pauta tirar o Objective-C da linguagem, né? E essa foi outra pergunta que eu fiz também. Qual que é a ideia? Eu tenho que reescrever tudo, pegar todos os meus apps que estão lá funcionando muito bem, reescrevê-los todos em Swift? E a resposta foi interessante também. Se você tem aquela classe, é a mesma que eu vou recomendar porque eu concordo com a resposta. Se você tem aquela classe que há muito tempo ela está te incomodando, ela está precisando daquele refactoring, né? A classe não está legal, e você vai reescrever ela, faça em Swift. Até mesmo como um exercício. Já tem o benefício de rodar o Objective-C e o Swift no mesmo bundle, reescreva ele em Swift. Né? E outra coisa também que eu percebi, eu não vi isso aqui lá. Variáveis públicas, privadas, isso me incomodou muito. Né? E eu perguntei, cadê isso? Né? Eles falam, olha, o Swift ainda está em construção. Essa é a primeira beta. Já está em especificação, a gente sabe que isso é importante. Até a versão, o release final dele, a Goldmaster, pode aparecer? A resposta dele falou que sim. Também senti falta de algumas coisas, por exemplo, embora não seja tão importante para a gente, mas é uma feature da linguagem, exceptions, né? Não estava presente na documentação, não vi nada sobre, mas a linguagem ainda está sendo especificada, está sendo criada ainda, está sendo desenvolvida. Né? Então, até o release final, a gente vai ver muita coisa. Tá? Então, minha opinião pessoal, você deseja pegar um código e colocá-lo em produção, né? Espere alguns betas a mais aí para você reescrever esse código de fato. Se for fazer alguma coisa, é para seu teste, é para sua... Faz um fork lá no seu repositório lá e começa a reescrever para você saber, conhecer a linguagem, mas não para usar em produção ainda, na minha opinião. Né? E as especificações, tem muito material sobre Swift já disponível aí no mercado. A Apple liberou um e-book gratuito, você pode baixar você pode baixar na iBook Store, está disponível, é gratuita e tem uma referência muito interessante sobre a linguagem. Isso encerra nossa talk. Eu queria abrir para pergunta antes para a última fase do evento aqui, só levantar a mão. Guilherme Rezende, da IPSafe.
Eu vi, como eu já tinha até comentado com você, eu vi muita semelhança tanto com Golang, a linguagem que foi criada pelo Google. Só que hoje, vendo a sua apresentação, eu vi que, na verdade, ela é muito mais para o lado do Python do que para Golang. Eu achei muito parecida. E, bom, quando o Google criou o Golang, eles abriram o código, né, abriram o código do Golang para a comunidade palpitar e melhorar, apontar aquilo que não estava gostando. Eu sei que não é muito filosofia da Apple isso, mas você acha que existe alguma possibilidade, pelo menos, deles pegar esse feedback da comunidade ou tentar escutar o que as pessoas querem que mude ou não na linguagem? Isso foi perguntado também, eu vi várias pessoas comentando sobre, foi uma curiosidade minha também. Né? O que eles me responderam vai no Radar, no Bug Report, coloque sua feature lá que a gente está olhando. Tá? Como eu disse, a especificação está sendo feita. Né? Então, se você tem um developer account, entra lá bugreport.apple.com e coloca a feature lá. O que eles me falaram, que eles estão de olho, estão abertos para isso aí. Certo. Só mais uma coisa, que você não falou nada, eu também não cheguei a ler nada. Como que funciona a parte de coroutines, assíncrona? Ele tem uma facilidade, trabalha com isso nativo, como as novas linguagens que estão saindo? Infelizmente, a gente teve muito pouco tempo para falar. Assim, eu quis dar só um passeio inicial para vocês terem coragem amanhã de baixar o Xcode Beta e abrirem e começarem a fuçar. Né? É mais para dar um passeio com vocês com isso, mas um dos focos do Swift é exatamente criar essa facilidade com recursos criados dentro dela, que seria assim, uma herança dos blocos do Objective-C, exatamente para permitir que isso aí seja facilitado. Né? Okay? Marcelo Quinto, do UFG. Jorge, e ciclo de vida, cara? A minha maior preocupação quando eu vou aprender uma linguagem, às vezes, é entender, na verdade, a plataforma. Né? Ciclo de vida vai mudar o nome dos métodos? Se já tem alguma informação a partir disso, ou sei lá, no Objective-C eu vi o deadload, ciclo de vida da aplicação mesmo. Já tem isso disponível ou é só aprender o básico da linguagem mesmo que eles ofereceram? Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta, Marcelo. Você quer saber se, por exemplo, os métodos que existem hoje em Objective-C, nos frameworks Objective-C, se eles vão continuar sendo usados, vão continuar compatíveis com o que a gente tem no Swift hoje. Como eu vou fazer em Swift? Eu sei que se eu for fazer um View Controller, eu vou criar a classe lá, Objective-C, o View Controller, eu tenho que implementar lá o deadload, o deadappear se eu precisar, etc. Isso vai mudar o nome dos métodos, esse tipo de coisa no Swift? Vai ficar... Não. Eu fiz um teste simples em que eu criei minha classe em Objective-C, uma classe teste que tinha um método faça teste e fazia um print no log. Fiz ela em Objective-C. Cheguei para o engenheiro e falei, faz isso aqui rodar em Swift para mim. Né? O que ele fez? Existe um header que digamos assim, é a ponte de comunicação do Objective-C com o Swift. Você importa o cabeçalho da sua classe, né, o seu .h, né, dentro desse arquivo, né, que por trás a linguagem toma conta de importar seus métodos e você chama ele em Swift, um método escrito em Objective-C. Né? Então, assim, tudo que você utiliza hoje, as bibliotecas, seus CocoaPods, seu código, você pode começar a utilizá-lo. Você não precisa reescrever em Swift para começar a utilizar todos. Isso foi bem pensado, inclusive, e eu gostei de ter visto. Mas fazer só em Swift, então, hoje ainda não é possível. Tem que usar um Objective-C, pelo menos, para fazer o ciclo de vida. O UIKit já está nativo, né? Por exemplo. Então, seus view appears, etc., se você reescrever ele dentro do seu código Swift, né? Da mesma forma que você fez em Objective-C, só que com a sintaxe agora do Swift, você vai conseguir executar normalmente. Eu, particularmente, achei até muito fácil de ser feito. Só complementando a sua resposta e respondendo a sua pergunta, a estrutura do projeto, quando você cria em Swift, é a mesma. Você tem o app delegate com os mesmos métodos, tipo did-finish with options, o did-enter background, todos os métodos que tinham no app delegate do Objective-C estão no Swift. Também em Swift. E todos os métodos, quando você cria uma view controller, o init, o vid-load, o did-appear, o disappear, todos também estão lá. É a mesma coisinha, só que só muda a linguagem, né? Obrigado, Arthur. Beleza, Marcelo? Obrigado.